José Inocêncio venceu o luto e não demora a se casar com Mariana. Mas o dia da cerimônia será tensa e reveladora, já que João Pedro não vai aceitar tão fácil o fato de Mariana ter lhe trocado por seu pai, parando a cerimônia e revelando um segredo assustador, descoberto instantes antes de Mariana subir ao altar. Mas antes de continuar, já deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Comente aí também, Mariana deveria ficar com João Pedro ou José Inocêncio? Enquanto os preparativos para o casamento seguem a vento em polpa, João Pedro tenta ao máximo se distrair com outras coisas, deixando bem claro o seu descontentamento. Padre Santo, acompanhado pelo pastor Lívio, chega logo cedo na fazenda para realizar a cerimônia de José Inocêncio e Mariana. Logo de cara, Padre Santo apresenta o pastor aos noivos, e o pastor Lívio fica encantado com a beleza de Mariana, deixando o padre com a orelha em pé. A sós, Padre Santo questiona: "O que você achou da noiva?" O pastor suspira e responde com um sorriso bobo: "Linda demais." Padre Santo arregala os olhos e pergunta: "O que você quer dizer com linda demais, pastor Lívio?" O pastor percebe que falou demais e tenta disfarçar. "O que eu quis dizer é que ela é linda demais pro meu gosto, Padre Santo. Deus me livre dessas atentações." Ainda mais desconfiado, o padre volta a questionar: "Pastor Lívio, que diabos de tentações o senhor está falando?" O pastor tenta mudar de assunto, querendo saber que hora José Inocêncio vai se confessar, e o Padre Santo responde: "Não precisa, vamos deixar o noivo quieto. Além do mais, eu já conheço todos os pecados de Zé Inocêncio." Pastor Lívio então questiona: "E a noiva, não vai se confessar?" Com um olhar desconfiado, o padre diz: "Vamos deixar isso pra lá também. É o melhor que a gente faz. A gente veio aqui só para celebrar esse casamento. Não se esqueça disso, pastor Lívio." Enquanto isso, José Bento conversa com João Pedro. Zé Bento tenta tirar o irmão do trabalho puxando o papo: "Fiquei sabendo que foi você que trouxe Mariana pro nosso pai. Andei ouvindo essa conversa por aí. É verdade?" João Pedro, na hora, para o que está fazendo e começa a encarar Zé Bento, que estranha e pergunta: "O que é, João Pedro? Por que está me olhando assim? Parece até que eu te ofendi." João Pedro responde: "Agora você está conversando demais, mano. Você está começando a falar besteira." Nesse momento, Zé Bento percebe o que aconteceu e exclama: "Ah, você gosta dela, não é isso?" João Pedro fica ainda mais enfurecido e ameaça jogar o seu irmão longe. Zé Bento, por sua vez, tenta apaziguar as coisas: "Calma, mano, eu não vim aqui para brigar com você, não." João Pedro então manda Zé Bento sair da sua frente e sozinho diz: "Ela quis o meu pai, o que eu podia fazer?" E volta a trabalhar como se nada tivesse acontecendo. Por outro lado, vendo o cuidado que o Padre Santo tem com Zé Inocêncio, o pastor Lívio faz uma observação: "Padre Santo, o senhor parece ter muito respeito por José Inocêncio, não é mesmo?" O padre pensa um pouco e fala: "Tenho sim. Eu fiz o primeiro casamento dele e foi em um bordel, a casa de Dona Jacutinga." Pastor Lívio dá risada da história em tom de deboche e o padre completa: "Eu vou lhe dizer uma coisa, pastor. Eu nunca vi uma cerimônia tão bonita e cheia de fé como aquela. E mais, eu assisti o desespero de José Inocêncio quando Santinha se foi, o quanto ele chorou. O coitado ficou de luto esse tempo todo, reverenciando a memória da falecida esposa." Pastor Lívio, no entanto, parece mais interessado em Mariana
dizendo que Zé Inocêncio trocou a memória da falecida esposa por uma menina que tem idade para ser neta dele. Mas Padre Santo o repreende. Pastor Lívio, eu não quero que você faça mau juízo do Zé Inocêncio. A diferença de idade não conta quando o mais importante é o amor. Agora vamos mudar de assunto. A conversa é interrompida pela chegada de José Inocêncio e Mariana. O pastor ignora as recomendações do padre e questiona. A cerimônia será linda, Zé Inocêncio. A noiva vai querer se confessar antes da cerimônia? José Inocêncio não gosta da fala do pastor e nem da forma que ele olha para Mariana. Então responde: não precisa se preocupar, pastor. Aqui a gente se confessa com Deus. Enquanto todos conversam, pastor Lívio não consegue deixar de observar Mariana, que sem jeito pede licença a todos, dizendo que vai ajudar Inácia na cozinha. Enquanto Mariana sai, pastor Lívio a acompanha com os olhos, fazendo com que Zé Inocêncio questione. Padre Santo, venha cá. Esse seu companheiro aí, é pastor mesmo? Padre Santo olha para o pastor com um rabo de olho e responde: é sim, Zé Inocêncio. Garanto que ele tem uma bela vocação. Se virando para o pastor, José Inocêncio pergunta como ele foi parar na região. E Lívio responde: eu não saberia explicar, seu Zé Inocêncio. É Deus quem traça os meus caminhos. O produtor de cacau levanta prontamente, olha no fundo dos olhos do pastor e diz: pois trate de andar nos caminhos dele, ou não terá onde andar. Um tempo depois, os convidados começam a chegar, vindo gente de todos os lados. Enquanto alguns comentam sobre a origem e idade da noiva, Padre Santo começa a se aprontar para a cerimônia, com um certo custo, já que não estará se sentindo muito bem graças à idade avançada. Pastor Lívio percebe e se oferece para celebrar o casamento, mas Padre Santo diz: não carece, pastor. Eu só preciso descansar um pouquinho. Olhe, o primeiro casamento de Zé Inocêncio eu fiz em um bordel. Deus que me perdoe por isso. Esse já tem uma certa dignidade. Eu vou celebrar esse casamento. Mas vou pedir um favor. E você precisa me atender. Nem que você precise me carregar até o altar. Mas esse casamento eu faço questão de realizar. Nesse momento, a noiva vai estar fazendo os últimos ajustes, terminando de se arrumar para descer. Morena vai estar emocionada, se lembrando do vestido que fez para Santinha se casar. Enquanto isso, Zinha procura por João Pedro e o encontra pescando na beira do rio, dizendo: deixa disso, João. Levanta daí e vai se arrumar. É o casamento do seu pai. Sem demonstrar a mínima vontade de aparecer no casamento, João Pedro questiona: pra que, Zinha? Minha presença não faz diferença. Me deixa aqui no meu canto, que eu ganho mais. Zinha não desiste e diz: é o casamento do seu pai. Seus irmãos estão lá. Seu pai, Mariana, Deocleciano, a Morena, tá todo mundo te esperando. Bora, João. Você precisa estar lá. Irritado, João Pedro responde: eu não preciso nada, Zinha. Me deixa, vai. Eu não quero estar lá. Zinha pensa um pouco e faz mais uma tentativa. Enfrenta isso de cabeça erguida, João. Não custa nada você tomar um banho, pôr uma roupa e acompanhar o casamento do seu pai. Morena disse que nunca viu uma noiva tão bonita. João então diz que não quer ir, para não ter que chorar. Zinha responde: então cria coragem, vai lá e rouba ela do seu pai. Se é isso mesmo que você quer, corre atrás. Ficar aí se lamentando na beira de um rio não vai adiantar nada. Vira homem, vai lá e rouba ela de volta para você. Ou então, que tipo de amor é esse que você diz sentir?
Dito isso, Zinha sai e deixa João Pedro pensativo. Morena vê Zinha chegando e pergunta pelo afilhado. Ela responde: "Tá lá, na beira do rio, se lamentando. Disse que não vai assistir à cerimônia." Morena pensa um pouco e diz que é melhor para João Pedro ficar longe, quietinho no seu canto, pois essa história está sendo um sofrimento muito grande para o garoto. No entanto, João Pedro sobe na barcaça e começa a assistir o casamento de longe. Com o coração partido, ele observa Mariana entrando na igreja ao lado de José Inocêncio. Mariana consegue vê-lo também e sofre ao ver o estado de João Pedro, mas volta a si quando o padre lhe chama a atenção, perguntando se é de livre e espontânea vontade que ela aceita se casar com José Inocêncio. João Pedro, por sua vez, se vê invadindo o casamento do pai e dizendo: "Pare esse casamento." O padre, sem entender nada do que está acontecendo, questiona: "O que está acontecendo aqui?" Mariana arregala os olhos e fala: "Nada, padre, pode continuar a cerimônia." Mas Zé Inocêncio pergunta: "Não, se o João Pedro veio até aqui é porque ele tem alguma coisa para falar. Pois fale." João Pedro começa a olhar todos em sua volta, lhe encarando. Então, fica travado sem saber o que dizer. Zé Inocêncio chama a atenção do filho e questiona: "Então, diz o que você quer?" João Pedro pensa um pouco, respira fundo e começa a dizer: "Esse casamento não pode acontecer." Mariana fica aflita e dessa vez o padre é quem pergunta: "Diz, filho, por que essa cerimônia não pode acontecer?" João Pedro se enche de coragem e revela: "Porque eu te amo, Mariana. Até ontem você estava falando de fugir comigo. Por que está se casando com meu pai? Eu sei que você também gosta de mim, ou não teria vindo comigo para essa fazenda. Venha comigo, Mariana. Vem ser feliz comigo. Casa comigo. Eu te garanto, não vou deixar faltar nada para você." Mariana solta o seu buquê de flores no chão em câmera lenta e corre para os braços de João Pedro. Nesse momento, os fogos de artifício anunciam o fim do casamento e João Pedro volta para a realidade, vendo de longe o então amor da sua vida saindo casada com seu pai. João Pedro seca as lágrimas dos olhos e sai sem ser visto por ninguém. Comente aí embaixo: João Pedro deveria ter invadido o casamento do pai e ter pegado Mariana de volta para si? Sim ou não? E Mariana fez certo em ter se casado com Zé Inocêncio ou ela deveria ter ficado com João Pedro? Deixe aí sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho de notificações. Assim o YouTube te manda em primeiríssima mão todos os vídeos novos da sua novela favorita.